E aí, galerinha? Professora Nayane Oliveira, do canal Conectados na Língua Portuguesa. E hoje eu vim aqui para trazer a explicação da nossa última aula do PET 2. É isso aí. Chegamos à aula 4 do nosso PET volume 2. As atividades estão nas páginas 10, 11, 12 e 13 e elas ainda falam sobre variação linguística. Vamos com tudo encerrar isso aí? Pessoal, na página 10, nós começamos aqui com a letra de duas músicas. Né? Nós temos a primeira música, que é do Mamonas Assassinas, e a segunda música do Projota. Vou deixar o link na descrição do vídeo com as duas músicas para vocês ouvirem. Depois vocês façam a leitura da letra para que a gente consiga responder os exercícios, ok? A atividade número 1, então, é ler a letra das músicas e ouvi-las nos links aqui abaixo. O exercício número 2. Que situação elas descrevem? Vocês vão analisar as duas músicas, as situações retratadas nas duas músicas se referem a quê? Algum momento específico do nosso dia a dia, algum acontecimento, algum fato, certo? Que situação essas duas músicas descrevem? Letra B. Em que local as cenas acontecem? Meninos, em que ambiente, em que local acontece as cenas das duas músicas? Imaginem o clipe dessas músicas. Onde é que eles aconteceriam? Ok? Letra C. Quem são os personagens e como vivem? Certo? Vocês vão analisar a música e terão que me dizer quem são os personagens, como é que eles vivem. Tanto lendo essas letras como ouvindo a música, a gente consegue perceber marcas de quem são esses personagens, se eles são adultos, se eles são crianças, se eles são ricos ou pobres. Como é que eles são? Quem são? Ok? Próxima pergunta. Que mensagem as canções transmitem a respeito das diferenças sociais existentes em nosso país? As duas músicas, meninos, elas trazem uma mensagem sobre as diferenças sociais aqui no Brasil. Que mensagem é essa? O que a gente entende? O que a gente consegue interpretar quando ouve essas duas músicas? Certo? Elas estão fazendo uma crítica, um elogio. Que mensagem que existe nessas duas canções? Ok? Nosso próximo exercício, o exercício número 3, está na página 11. E ele traz aqui a segunda música, que é a música do Projota. Porém, eles retiraram algumas expressões, algumas palavras, e nós devemos preencher esses espaços com as mesmas palavras escritas de maneira correta. Observem o seguinte, lá na página 10, Em Volta da Fogueira, que é a música do Projota, o primeiro verso, ou seja, a primeira linha, diz assim: Meu sonho é ver os meus irmãos em um bom lugar. Aqui na página 11, observem que na primeira linha o texto retirou a palavra irmão, porque ela está escrita de maneira incorreta. Como é que eu devo reescrevê-la para ficar certinho, de acordo com a norma padrão? Observem que, se a palavrinha meus está no plural, irmão também deveria estar no plural. Não é isso? Ótimo! Então é isso que eu quero que vocês façam. Continuem lendo a letra da música na página 11, comparando com ela na página 10 e preenchendo os espaços vazios com as palavras escritas corretamente. Ok? O nosso próximo exercício. Letra B.
Qual foi o impacto da mudança das palavras na letra da música? A cadência permaneceu a mesma? É o seguinte, meninos. Depois que vocês reescreverem as palavras na letra A do exercício, vocês farão a leitura do texto e vão ter que analisar. A troca dessas palavras, entre aspas, erradas, pelas palavras certas, mudou o sentido da música? Causou algum impacto? A música permaneceu com a mesma melodia, com a mesma essência? Vocês acham que faz alguma diferença se eu usar as palavrinhas informais ou as palavras formais? O que vocês acham? Letra C. Os sentidos que o autor quis construir continuaram os mesmos? Nós temos que analisar o seguinte, meninos. Quando o Projota construiu a música com palavrinhas informais, ele tinha um objetivo. Que objetivo que era esse? Deixar a música mais real, deixar a música mais próxima das pessoas mais simples. Não é isso? Quando ele faz o uso desse vocabulário de palavrinhas mais simples, de palavras, algumas até escritas no diminutivo, ele está querendo o quê? Deixar a música mais atrativa para essas pessoas. E quando eu troco essas palavras pelas palavras certas, o sentido da música continua o mesmo? Os sentidos que o autor construiu continuam os mesmos? Nossa próxima perguntinha é o exercício número 4. Reescreva as expressões abaixo usando a linguagem formal. Observem que nós temos aqui agora 3 frases escritas de maneira informal, ou seja, elas estão usando a linguagem coloquial, que é a linguagem do nosso dia a dia. E vocês deverão reescrever essas frases da maneira formal, usando a norma padrão, ou seja, deixando o mais certinho possível, ok? Exercício número 5. Releia as frases da atividade 1, releia as letras das músicas da atividade 1 e responda. Por que os autores escolheram formas da língua que são típicas, mais comuns da fala e não da escrita? Observem o seguinte, pessoal. Tanto o Projota quanto o Mamonas Assassinas, quando eles foram escrever essas músicas, eles escolheram usar palavras que são mais comuns da fala, que são mais comuns daquelas situações informais, não é isso? Por quê? Por que vocês acham que os autores fizeram essas escolhas? Por que ao invés de escrever tudo certinho, de acordo com a norma padrão, eles preferiram escrever de maneira mais informal? Ok? Exercício número 6. Leia a frase abaixo. Como brasileiros, devemos ser poliglotas em nossa própria língua. A partir da leitura das letras de músicas e das descobertas que você fez, como você interpreta essa frase? Antes de mais nada, turminha, no exercício número 6, vocês têm que entender o que é poliglota, certo? Para quem não sabe, poliglota é aquela pessoa que domina, que consegue falar mais de um idioma. Essa pessoa ela tem que falar de dois ou mais idiomas, certo? Por exemplo, português e inglês, português e espanhol e italiano, ok? Então, uma pessoa que domina, que fala várias línguas, ela é chamada de poliglota. Tá. Tendo ouvido as músicas e sabendo que é uma pessoa poliglota, como é que vocês interpretam essa frase? Como brasileiros, devemos ser poliglotas em nossa própria língua.
Lembrem-se, meninos, das variações linguísticas. Vamos pegar aqui novamente como exemplo as variações regionais, que são as geográficas. Aqui em Minas, nós utilizamos palavrinhas comuns a nós. O Rio Grande do Sul tem palavrinhas comuns a eles. A mesma coisa acontece com o estado de São Paulo, do Amazonas, do Tocantins. Entendem? É como se cada estado, como se cada região do país falasse uma língua. Não é mesmo? Apesar de ser o português, é como se cada um falasse uma língua diferente, porque usamos palavras diferentes, pronunciamos diferente. Entendem? Então é pensando assim que vocês devem analisar como brasileiros devemos ser poliglotas em nossa própria língua. Entendem a comparação que se pode fazer com essa frase e com as variações linguísticas que nós aprendemos? Ótimo! Então é isso, pessoal. Revejam a aula se necessário, assistam a aula do canal Rede Minas. Lembram que essa videoaula não substitui o da Rede Minas, tá certo? Se ficarem com dúvida, me chamem no particular. Para os meus alunos, respondam no caderno ou na apostila, para aqueles que têm o material impresso, retirem a foto e mandem para mim lá pelo Classroom, ok? Certinho? Por enquanto é isso, pessoal. Nós finalizamos aqui o PET número 2, certo? Vamos aguardar. Semana que vem tem vídeo novo. Fiquem ligadinhos. Tchau, tchau!